Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui, você que está lá na sua casa. Não, se eu falo você que está lá em casa, vamos pensar que estão todos na minha casa, né? Você que está me vendo pela internet, você já orou por sabedoria, pedindo sabedoria a Deus? O assunto de hoje algumas pessoas estão fazendo assim, né? Talvez todos nós já temos orado pedindo sabedoria. O estudo de sabedoria chegou assim um pouquinho mais profundamente na minha vida, cerca de uns 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar a respeito da sabedoria com um pouco mais de intensidade do que estudava outros assuntos. Caiu na minha mão alguns CDs de um pastor do Paraná e comecei a ouvir, achei muito bacana. Então levei para minha casa e a gente ficava deitado na cama, eu, Ana Cláudia, meus 2 filhos que eram adolescentes naquele tempo, e a gente escutava e depois discutia a respeito do assunto, algumas palavras muito práticas, muito interessantes. Depois aquilo despertou, pelo menos em mim, o desejo de estudar mais profundamente a sabedoria. Eu quero compartilhar alguma coisa sobre esse assunto hoje, que eu chamo de sabedoria parte 1. Sabe por quê? Quem é inteligente já sabe, vai ter uma parte 2. Minha próxima pregação aqui na igreja, você vai me ouvir falar sobre sabedoria novamente. Então, essa aqui é sobre sabedoria parte 1. Vou ler Tiago 1, de 5 a 7. Não é o texto que você vai colocar para mim ainda, Samuel, certo? Mais tarde, é outro texto. Eu quero ler, então você procura aí, lê comigo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e Ele lhe concederá. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Eu sempre fiquei muito impressionado com a história de Salomão, quando no primeiro dia que ele se tornou rei em Israel, ele teve uma experiência com Deus, através de um sonho, e Deus chegou para ele e falou assim: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te conceder. E Salomão, vocês conhecem a história, num insight espetacular, maravilhoso, pediu a Deus sabedoria para ser um rei sábio na presença de Deus e conseguir dirigir o povo de Israel com sabedoria. E diz a narrativa que Salomão pediu a sabedoria para governar e julgar o povo de Israel, e isso alegrou o coração de Deus de tal forma que Deus deu a ele não só sabedoria, como também riquezas e poder, tal como nenhum outro rei de Israel teve então e nem depois teve tal sabedoria. E aí às vezes eu pensava assim, o que será que eu faria no lugar de Salomão? Será que eu ia também ser esperto o suficiente, esperto no bom sentido, né? Não no mau sentido? Será que eu teria um insight ou a espiritualidade de pedir a Deus sabedoria e não andar na vala comum e pedir qualquer coisa que fosse diferente para Deus? Poder, riqueza, ou então que o meu chefe saísse do meu pé, ou que ele perdesse o emprego, coisa assim? Será que o que eu pediria para Deus? Pensando hoje, talvez eu pediria: Jesus, volta logo, porque está muito difícil a gente viver, né? Ou então, se não der para voltar agora porque é plano do Senhor, faz eu passar por essa experiência de estar com o Senhor nesse momento. Talvez fosse isso que eu fosse pedir. Bem, mas enfim, o que eu nunca havia percebido e notado, está rindo do quê? Ela sabe que era isso mesmo. O que eu nunca havia percebido, e só notei quando eu estudei o tema um pouco mais profundamente, é que o pedido de Salomão não saiu do nada. Tinha uma explicação. Não foi um insight momentâneo. Não foi alguma coisa que saiu naquele momento e que saiu assim do nada, ou uma luz, né? Que Deus poderia lhe dar qualquer coisa que fosse imaginável, mas ele pediu sabedoria, não foi sem querer.
Então eu quero ler com os irmãos, e aí o Samuel vai me ajudar projetando o texto. Eu quero ler Provérbios capítulo 4, de 1 a 9. Mas antes eu quero fazer perguntas para vocês, perguntas de EBD, de escola dominical, né? Primeiro, quem foi o autor que escreveu Provérbios? Quem sabe? Salomão. Aqui o pessoal está afiado. Espero que lá em casa você também saiba que quem escreveu Provérbios foi Salomão. E o homem mais sábio que teve aquela experiência antes de pedir sabedoria a Deus. E aí uma outra pergunta mais fácil que essa: qual era o nome do pai de Salomão? Davi. Todo mundo aqui sabe. Davi, rei de Israel, grande homem de Deus, uma das 5 personalidades mais importantes da Bíblia, né? Assim, de cabeça a gente pode pensar em Abraão, em Jacó, aí depois a gente pode pensar em Davi, Moisés e alguns outros, né? São pessoas importantes e Davi está no top 5, né? Davi, esse foi o pai de Salomão. E é interessante, vamos ler o texto, aí você acompanha com essas coisas na sua mente. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Quem está escrevendo? Salomão. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa esplendor. Uma coroa de esplendor. Muito bem, eu sempre li esse texto de Salomão, de Provérbios, com a ideia de que era Deus falando comigo, seu filho, me exortando a buscar sabedoria e pedir a Deus a sabedoria para que eu pudesse, nos meus atos de vida, nas minhas ações, praticar tudo e fazer a vontade de Deus com sabedoria. Não está errado, isso é certo, isso é uma aplicação do texto. Mas quando você lê o texto dentro da palavra de Deus, entendendo quem escreveu, você percebe que aqui Salomão estava narrando uma experiência pessoal da infância dele para mostrar a importância da sabedoria. Então, depois de ler esse texto, eu entendi algumas coisas. Primeiro, que Davi amava a sabedoria e foi um pai sábio. Concordam? A segunda coisa que eu concluo desse texto é que Davi ensinou Salomão a amar a sabedoria. Não é verdade? O amor de Davi à sabedoria de Deus gerou em Salomão um amor à sabedoria, que possibilitou Salomão a ir mais longe do que o pai que lhe ensinou a sabedoria. Eu imagino Davi pegar o Salomão no colo e falar assim sobre a sabedoria, coisas a respeito da sabedoria para Davi e seu filho pequenininho. Eu imagino Davi com um filho adolescente, fala assim: ah, meu filho, como é difícil reinar esse povo, eu gostaria de ser mais sábio para resolver os assuntos do reino. Eu imagino Davi chegando para Salomão e falar assim: Salomão, jovem já, quase um adulto, fala: Salomão, eu daria metade do meu reino para ser um homem mais sábio. Imagina essas coisas, não está na Bíblia, mas está na minha imaginação, pelo texto bíblico, pelo que eu li em Provérbios. Daí, a conclusão que eu tiro é que Salomão já era um jovem relativamente sábio quando ele pediu sabedoria a Deus. Não foi um repente, não foi um insight, mas ele já era um homem que amava e tinha a
na sua mente muito bem formada que a sabedoria era uma coisa muito importante. E quando ele escreveu em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer e não se desviará dele, isso está em Provérbios 22:6, ele viveu essa experiência, porque ele falava de experiência própria. Então, Salomão era um homem sábio. E isso faz com que a gente possa aplicar na nossa vida algumas coisas muito interessantes, que eu acho. Primeira coisa é que nós devemos ensinar os nossos filhos quando criança, o caminho da justiça, da fé, do amor, ensiná-los a guardar os mandamentos de Deus, para que eles possam ser pessoas melhores, para que, se possível, nos excedam nessas virtudes. Que os meus filhos sejam melhores do que eu no amor ao próximo, melhores do que eu no ensino da palavra, no guardar os mandamentos, no ter fé, nessas virtudes todas. Então, nós não devemos negligenciar isso, nem dentro da igreja. Aliás, é por isso que nós fazemos isso aqui, né, Dodô, no departamento infantil, porque a gente crê nessa palavra. Crê nessa palavra de que a gente ensinando a criança, ela vai reter aquilo no seu coração e ela pode amar essas coisas. E você que é pai de criança, esse é o tempo de investir na vida dos seus filhos mais do que investir em qualquer outra coisa que você possa investir para garantir o futuro dele. Pegar ele quando é criança, ensinar a palavra de Deus, ensinar as coisas de Deus, para que depois você não perca quando ele for adolescente, você pensar assim, ele não me ouve, ele não me quer saber de mim. Então, essa é a primeira coisa que eu tiro desse texto. E a segunda coisa que eu tiro do texto é a seguinte, é que a sabedoria na vida, como tudo que é importante para nós, ela precisa ser cultivada. A sabedoria precisa ser cultivada. Como tudo que é importante na nossa vida, não nasce de uma vez por todas, não existe essa coisa na nossa vida prática, na vida cristã, essa coisa de download. Seria legal, né? Me converti hoje, me converti. Aí me batizei, aí eu recebo lá o download de tudo que eu tenho que fazer tudo que eu posso aprender, e aí eu vou viver de acordo com aquela coisa que eu já recebi. Muitas vezes era isso que a gente gostaria, né? Não poucas vezes eu ouvi um recém-convertido chegar para mim e falar assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer agora? E eu não sei o que responder para uma pessoa dessa. Viva em Cristo, tenha fé. Mas, na verdade, é a vida que vai proporcionar, é a vida que vai fazer, a vida com Jesus, a vida com Deus, é que vai nos trazer essa relação com Deus, e nós temos que cultivar. Então, ela precisa ser cultivada, cuidada, acrescentada a cada dia. Mas o que é de fato a sabedoria, né? E como cultivar essa sabedoria? Como eu falei, algumas coisas eu vou falar na próxima pregação, mas quero pensar hoje nessas duas perguntas. E assim, nos próximos 15 minutos, eu vou falar sobre essas duas coisas. O que seria sabedoria? Resumidamente, eu não vou conseguir falar, né? Quero dar uma ideia do que seja e o que a gente pode fazer para cultivar a sabedoria. A primeira coisa que eu penso é que a gente faz muita confusão na nossa mente sobre o que é sabedoria. A gente confunde sabedoria com conhecimento. Então, a gente pensa que acumulando conhecimento, nós seremos pessoas, homens, mulheres, mais sábias. Se a gente tiver mais títulos, então a gente olha uma pessoa que é PhD, a gente olha uma pessoa que tem pós-doc, mestrado, a gente tem o sentimento de que é uma pessoa sábia. E ao passo que uma pessoa que não tem nenhum título, a gente não reputa ele como sábio. Então, na nossa cabeça, a gente costuma chamar de sábio pessoa com muito conhecimento. Mas aí eu queria perguntar para você já se perguntou por que, tendo o conhecimento e a ciência multiplicado no mundo, por que parece que na atualidade nós temos pessoas menos sábias do que nós tínhamos no passado? Onde o conhecimento não era tão vasto, onde a ciência não tinha progredido tanto. E a gente tem poucos homens que a gente fala assim, esse é um homem sábio. Por que o conhecimento do Evangelho, tendo progredido tantas coisas, tantos livros
escritos, tanta gente, você tem livro para tudo quanto é lado, tanta gente, escritor de livros, tanta exegese da Bíblia. Por que parece que nós temos líderes espirituais cada vez menos sábios? O que será? Obviamente porque não está associado a conhecimento. Então, sabedoria, na verdade, pelo que se entende da Bíblia, sabedoria é a capacidade, aqui tem que prestar um pouquinho de atenção. O que é sabedoria? Você que está em casa também presta atenção. Sabedoria é a capacidade de fazer julgamentos acertados e seguir o melhor curso de ação baseado no conhecimento e na compreensão da situação. Então, essa é uma definição de dicionário, né? Baseado nas coisas da Bíblia. Então, é a capacidade que a pessoa tem de julgar acertadamente e de tomar uma ação. Ou seja, a sabedoria está ligada à ação ou a uma fala. Então, você vai falar assim, não, aquele cara falou a palavra de sabedoria. Ou seja, para você perceber a sabedoria, tem que ter uma ação da pessoa que você julga sábia. Ou seja, falando, que é uma ação, ou seja, fazendo qualquer tipo de ação que vai expressar a sabedoria. Ela não tem a ver com acúmulo de conhecimento na nossa cabeça, com o que eu sei. A minha sabedoria só vai ser perceptível a partir do momento que você vê uma ação da minha parte, ainda que essa ação seja só falar. Então a sabedoria está ligada à ação, ou uma fala, como falar é uma ação, a sabedoria está ligada à ação. E aí eu queria ler um outro texto com vocês, agora um texto que está em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 17, que diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se você percebeu o texto, leu e meditou, você percebeu que no texto há dois tipos de sabedoria que Tiago expressa. A sabedoria é demonstrada por ações. E aí a sabedoria de Deus por ações que refletem o caráter de Deus. Então, toda aquela lista de Paulo no capítulo 5 de Gálatas, onde ele fala os frutos de espíritos, elas representam o fruto do Espírito Santo, ou seja, uma ação de Deus. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, isso reflete o amor de Deus. Então, a sabedoria de Deus vai refletir nas suas ações através das características do fruto do Espírito. Agora, a sabedoria demoníaca, ela vai ser refletida através das ações que têm por foco e o caráter do diabo. Ou seja, é impossível, e a Bíblia fala isso, porque quem estuda a sabedoria na palavra de Deus vai entender que para o Filho de Deus ou para o homem qualquer é impossível separar sabedoria de uma vida que expresse e que não resulte numa vida cristã autêntica, que não resulte numa vida cristã de uma moral da qual Deus quer que nós vivamos. Ou seja, você não vai encontrar um homem sábio aos olhos de Deus que não viva de acordo com os mandamentos e preceitos de Deus. De cada 10 versículos que falam sabedoria, 9 ou 8 estão ligados a mandamentos, à obediência e à observação dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, é impossível a gente separar a sabedoria de Deus dos deveres que nós temos como um cristão. Então, como é que eu vou cultivar a sabedoria? Como é que eu, na minha vida prática, vou cultivar essa sabedoria?
Primeira coisa é o temor do Senhor, né? Provérbios 9:10 diz assim, vocês já ouviram essa palavra? O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Por quê? E aqui está a resposta, porque nós temos tão poucos sábios no dia de hoje. Por que somos tão poucos sábios nós, no dia de hoje? Por quê? Porque na Bíblia, sabedoria está ligada à obediência. Sabedoria está ligada à obediência. E a obediência não é uma característica do nosso mundo contemporâneo. O nosso mundo contemporâneo, que é muito difícil a gente viver, é um mundo do total abandono de qualquer autoridade estabelecida. Sejam pais, sejam professores, sejam líderes espirituais ou qualquer outra autoridade estabelecida, aí governo eu sou contra. Esse é o pensamento do nosso mundo atual, vivido por caráter e por pensamento de abandono de qualquer tipo de autoridade. O que vale é o indivíduo, o que vale é o que eu acho, o que vale é o que eu penso, o que vale é a minha vontade. E essa coisa que eu não concordo, eu não quero viver. O que vale é o que eu julgo, o que eu penso. E aí gera os conflitos, né? Os conflitos familiares, os conflitos conjugais. Eu prefiro, minha esposa prefere outra coisa. Muito bem, vamos discutir. Ela prefere uma coisa, eu prefiro outra. Aí eu tenho um problema com meu filho. Meu filho prefere uma coisa, eu prefiro outra. E a gente não chega a um consenso. O que faria um sábio, um homem sábio, uma mulher sábia? Algumas coisas, na verdade, a gente não tem essa possibilidade de levar essas ações à presença de Deus. Mas os grandes problemas que nós temos como cristão, eles estão ou de acordo com a palavra ou contra a palavra de Deus. O que faria um sábio num conflito, seja ele de gerações, com filhos ou entre pais? Vamos pensar o que pensa a palavra de Deus a respeito do assunto. Muito bem, eu penso de uma forma, minha esposa pensa de outra, mas a palavra de Deus pensa de acordo com o que ela pensa. Então, vamos seguir a orientação da palavra de Deus e eu, abrindo mão do meu pensamento, estou sendo um homem sábio. Mas acontece que isso não está em mim, o que está em mim é minha vontade, O que está em mim é o seguinte, eu sou o cabeça do lar, então eu tenho que mandar e ela tem que obedecer. E aí eu tenho uma discordância com meu filho, eu penso de uma forma, meu filho pensa de outra. E ele quer fazer aquela coisa e eu não quero que ele faça. Mas eu não quero que ele faça por quê? Porque eu sou pai e eu mando, ele não. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Mas e o que ele quer fazer? Está certo? Está correto? O que faria um homem sábio? Um homem sábio vai falar, vamos buscar na palavra de Deus o que fala a palavra de Deus. De acordo com o que meu pai fala. Então, o filho sábio, ele abre mão daquilo que ele quer fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus está na direção do que o pai está falando. Nem sempre acontece, mas às vezes acontece. Aí, eu quero uma coisa, você quer outra, e nós somos dois irmãos aqui da igreja, e cada um tem aí a sua vontade, mas falta sabedoria em nós, e no final eu brigo com você, porque você não faz o que eu quero, e você não faz o que... E você faz o que você quer fazer. Aí nós vamos buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes não tem todos os arbítrios. Certo? Eu quero uma coisa, você quer outra. Vamos ver o que Deus está falando. Não tem nada escrito na palavra de Deus. Aí nós vamos procurar alguém que seja mais sábio, que conheça a palavra de Deus que nós. O pastor fala assim, ó, fulano está certo, o da direita está certo, o errado. E a gente vai fazer. Abrir mão do nosso direito. Mas às vezes o pastor também não tem resposta. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar e buscar na fonte. Acontece que, na verdade, não é assim que nós vivemos, não é esse o desejo do nosso coração. Nós somos arraigados à nossa sabedoria, voltada para o pensamento, nossa cultura, que nós devemos ser a pessoa que detém a última palavra. Que nós devemos ser a pessoa que sabe todas as coisas. Nós devemos ser
que nós pensamos e agimos como se a nossa cabeça fosse a nossa sentença. E nós deixamos de ser homens e mulheres sábios. Mas acontece que, muito interessante, que a sabedoria está ligada à obediência. Não está ligado ao que eu acho, ao que você acha, ao que ele acha, mas nós não queremos saber o que a palavra de Deus acha. Nós não queremos saber. Os jovens de hoje em dia, muitas vezes, não querem saber. Eles querem cumprir o desejo deles, porque eles têm direito a ser felizes, a se divertir e a fazer o que pensa. Mas e o que Deus pensa a respeito disso? Aquele que tem o Espírito Santo leva isso em consideração. Aquele que não tem, faz o que tem na sua cabeça, a sua sentença. E aí, sabem como a sabedoria na prática do dia a dia vai te ajudar? A sabedoria nos seus relacionamentos, a sabedoria, se bem que eu dei umas pinceladas aqui, a sabedoria de como cuidar das suas finanças, sabedoria de como tratar de assuntos pessoais, conjugais. Esse é o tema da parte 2 da minha pregação. Então eu quero terminar minha palavra de hoje, que fique no seu coração, Provérbios capítulo 2, versículos de 6 a 10. E você medite hoje a respeito da sabedoria, se você é um homem sábio ou não. A primeira característica que existe de um homem sábio é a obediência. Se você é uma pessoa disposta a obedecer a palavra de Deus, você está cultivando a sabedoria. Se você é uma pessoa que nem se interessa para as coisas de Deus, se você é uma pessoa que não ouve aquelas pessoas que com afinco são os seus líderes e tem o sentimento de fazer com que você esteja mais perto de Deus, provavelmente você se tornou um homem que não é sábio. Porque, até que me provem o contrário, tudo que eu leio a respeito de sabedoria, ela está vinculada, abraçada, arraigada com a obediência. Em alguns textos bíblicos, eu estou acabando, a sabedoria ela é personificada. Você lê o texto bíblico e parece que a sabedoria ela é uma pessoa, né? Então, lá em Provérbios fala que a sabedoria esteve na criação do mundo, a sabedoria bate a porta, a sabedoria clama, a sabedoria te pede para obedecer a Deus. Ela é personificada aí no Novo Testamento, nós vamos entender, e Paulo fala isso em Colossenses, que nele, em Jesus Cristo, habita toda a plenitude de toda a sabedoria, ou seja, sabedoria no Novo Testamento é Jesus Cristo. E nós só temos possibilidade de sermos homens e mulheres sábias se nós entregarmos a nossa vida a Jesus e, paulatinamente, transformar o nosso caráter à imagem e semelhança de Jesus, pois ele foi obediente e obediente até a morte. Quero terminar lendo Provérbios 6 e 10, diz assim, você presta atenção? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Você já orou pedindo a Deus sabedoria? É o Senhor quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Interessante que a sabedoria, ela está abraçada à obediência e ela também é fruto da obediência. Então Deus dá conhecimento e protege a quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento estará em você. Amém? Que Deus nos dê sabedoria,
porque nunca a gente precisou tanto de sabedoria na nossa vida como nos dias atuais. Eu muitas vezes me encontro num estado onde eu não sei o que fazer, como agir. E essas coisas que prego para vocês, irmãos, elas são as coisas que eu luto comigo também. Um dia eu pensei assim, Deus, eu não vou nunca mais pregar uma coisa que eu não faço. Sabe o que aconteceu? Nunca mais preguei. Aí a minha esposa conhece, muitas vezes eu tive estudando o assunto, então quando eu falei sobre perdão, eu tive que perdoar. E ninguém aqui, mais do que vocês, está vivendo um momento como eu, que eu preciso tanto de sabedoria. Isso é uma luta nossa, uma luta de todo cristão. E eu imagino que Deus precisa nos dar sabedoria nas nossas relações conjugais, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de igreja e tudo mais. Então Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, mas como tudo que é importante na vida, a sabedoria precisa ser cultivada. Amém? Amém.